Com o tema Quanto custa Fortaleza e de quanto a cidade dispõe para gastar, a FGF-TV, canal universitário 14 da NET, através do programa Visão Política, iniciou uma série de 4 programas dessecando o orçamento de Fortaleza, com o objetivo de permitir que você, assinante, possa, mediante as propostas e as promessas dos candidatos, sim, porque há uma diferença entre propostas e promessas, você saber o que efetivamente a cidade dispõe e tem condições de financiar. O programa de hoje é o 4º, portanto é o último dessa série, cujo tema é Cidadania Fiscal. Instrumentos de cidadania fiscal, orçamento participativo, oportunidades, limites e desafios, execução do orçamento participativo, conselhos representativos da sociedade e programa de educação fiscal. O assinante sabe efetivamente qual é a importância social e qual o destino ou quais os destinos do imposto que você paga mensalmente, seja sobre o serviço, seja sobre o IPTU, o ITBI, quando você compra ou vende um imóvel? Estes são alguns questionamentos que nós vamos hoje tentar mostrar aqui para você, assinante, com a participação, mais uma vez, do secretário de Finanças e, mais do que isso, conhecermos a destinação desses tributos e, principalmente, qual é o nível de consciência de educação fiscal que nós temos em Fortaleza. Estamos iniciando mais uma edição do programa Visão Política pela FGF-TV, canal universitário 14 da NET, em rede pública de televisão cearense. Mais uma vez, agradecendo desde já a presença do secretário de Finanças, o Dr. Alexandre Cialdini. Para debater com o Dr. Alexandre Cialdini, nós temos as participações dos nossos colaboradores. Eu também convidado o Dr. Adolfo Marinho, que já foi secretário estadual, já foi secretário nacional de habitação, tem inclusive estudos, um trabalho amplo sobre cidadania fiscal e, sobretudo, origem e destino dos tributos. Para discutir também com o Dr. Alexandre Cialdini, nós temos a presença do professor Clésio Arruda, doutor em Sociologia, integra a nossa equipe e nos ajuda semanalmente a refletirmos aqui sobre os vários temas propostos. Eu sou Arnaldo Santos, peço a você, assinante, apenas um minuto para um rápido intervalo e já voltamos. De volta com o primeiro bloco do programa Visão Política pela FGF-TV, canal universitário 14 da NET e rede pública de televisão cearense. Para você, assinante que ligou agora, nós iniciamos hoje o último da série de 4 programas sob o tema Quanto custa Fortaleza e de quanto a cidade dispõe para gastar, com a participação do secretário de Finanças do município, Dr. Alexandre Cialdini. O tema de hoje é cidadania fiscal. Cidadania fiscal compreendendo aqui desde a educação fiscal, a cidadania fiscal, a consciência da responsabilidade social dos tributos, até os vários instrumentos como orçamento participativo, execução desse orçamento, sim, porque a gente sabe que é da tradição da política brasileira o orçamento ser apenas indicativo. Muitos chamam até de apenas uma figura de papel, porque o Poder Executivo faz uma estimativa, mas não necessariamente esse orçamento, quer dizer, se concretiza. E ainda mais, não necessariamente ele é efetivamente executado, porque são projeções que se faz. O orçamento, por exemplo, de Fortaleza para o próximo prefeito, para 2013, é de 5,4 bilhões. Mas essa é uma estimativa feita pela Secretaria de Finanças, com base nos dados que dispõe, e que deverá ser os recursos que o futuro prefeito terá na cidade para gerir o seu primeiro ano de mandato. Doutor Alexandre Cialdini, muito obrigado pela sua participação. Cidadania fiscal, eu começaria. O que é isto? Qual é o nível de cidadania fiscal que nós temos hoje em Fortaleza? Bom,
Obrigado, Arnaldo, por mais essa oportunidade, aos professores Clésio, professor Adolfo Marinho, que já nos conhecemos há um bom tempo, de grandes estadas, aí, inclusive na época que trabalhávamos juntos, nós na Secretaria da Fazenda, o secretário como secretário de Desenvolvimento Urbano. E, bom, na realidade esse conceito de cidadania fiscal, eu quero me reportar aqui ao início da década de 80, né, quando surgiram as primeiras iniciativas de orçamento participativo, que na realidade não foi em Porto Alegre, né, foi a cidade de Lages, em Santa Catarina, foi a primeira experiência com o PMDB. E Porto Alegre, em 1989, com o prefeito Tasso Genro, em que as primeiras experiências era através de um chamamento da população, no sentido de que essa população participasse da discussão entre origens e aplicações, usos e fontes. Esse processo se sistematizou, e aí é importante ressaltar, como nós sempre temos colocado aqui nos programas anteriores, o arcabouço teórico desse processo, né? O porquê das iniciativas de orçamento participativo. Porque você percebeu, a partir da crise fiscal do Estado, da crise financeira, uma crise também de, digamos, representatividade do Congresso, dos parlamentos, né? Onde as demandas da população não chegavam aos anseios dessa população, dentro exatamente desse processo de crise fiscal. E aí você tem alguns paradigmas teóricos, né? Então você tem o filósofo alemão Jürgen Habermas, né, que tratou de duas teorias importantes que deram esse fundamento: a teoria do agir comunicativo e a análise que Habermas fazia sobre a questão da discussão nas esferas públicas, ou seja, você precisa discutir com a sociedade os meios de financiamento dessa sociedade, não só no âmbito do Estado, mas criar modelos de participação. Hannah Arendt também fundamentou esse processo, depois Norberto Bobbio, né, o jurista italiano Norberto Bobbio, e mais recentemente os economistas passaram a se preocupar também com essa situação, e aí a gente pode citar o grande economista Amartya Sen, que trabalhou em novos modelos de fragmentação, digamos assim, do produto interno bruto, e no seu livro Desenvolvimento como Liberdade, né, apregou a importância de que se você tem liberdades individuais e essas liberdades individuais muitas vezes não convergem com as liberdades coletivas, essa discussão tem que se dar também no âmbito, na discussão material de Estado, na importância de alocação, redistribuição e estabilização. Então, acho que é importante sempre a gente tem dado esse marco, até porque no programa passado, Arnaldo, eu fui muito chamado de neoclássico, então eu estou tentando trazer outros autores agora, mais estruturalistas, digamos, no campo da ciência política, para amenizar, né, os efeitos, né, do que a gente foi denominado. Então, só ressaltando que o Amartya Sen, que citou por último, é Nobel de Economia, e é o primeiro, inclusive, economista a teorizar na perspectiva da erradicação da extrema pobreza, ou seja, de pobreza multidimensional, educação inclusiva, enfim, todos esses novos conceitos que hoje se discute na academia, principalmente. Exatamente. E tem um livro também dele, Arnaldo, muito interessante, que é Pobreza e Fomes. Inclusive não foi editado, tem uma edição portuguesa, tem edição espanhola, mas não foi editado ainda no Brasil. Então, Amartya Sen, ele também fundamentou e desenvolveu, né, a partir do seu livro Desenvolvimento como Liberdade, a importância de termos esses orçamentos. E Porto Alegre começou a gerar esse exemplo, e esse exemplo passou a hoje a ser uma prática não só de um partido, mas ser uma prática e a necessidade de termos o aperfeiçoamento desse processo, não só a partir da experiência municipal, de uma experiência municipal, mas se estender em todo o nível do federalismo fiscal brasileiro. E por que disso? Exatamente porque, ao ouvirmos a população, sem perdermos o aspecto da democracia representativa, que ela está legitimada na Constituição, você apresenta outra voz e outra vez também da população. Quer dizer, o grande desafio é ordenar esse processo. Então, esse início de programa é sempre bom a gente tratar desse nascedouro, desse arcabouço, para que a gente dirima e a partir daí a gente possa dialogar, né? Fazendo essa interlocução mais prática, mais objetiva. Para além de chamar a população, já que o conceito de orçamento participativo pressupõe exatamente esse chamamento, essa mobilização da população, para que ela venha discutir, para além disso,
Quer dizer, a população pode, num determinado momento, apenas sugerir alguma coisa, mas, ao mesmo tempo, ela está introjetando toda uma cultura, né, de todos esses conceitos, da importância desse orçamento, porque, afinal de contas, é desse orçamento que virão ou não os serviços públicos de que o cidadão tem direito. Então, tem aí uma importância. Nessa perspectiva, eu queria ouvir o doutor Adolfo Marinho, qual é a sua percepção sobre isso e se essa é uma prática que a gente pode já anotar, trazendo para a realidade de Fortaleza ganhos nessa perspectiva, doutor Adolfo. Em primeiro lugar, agradeço, Arnaldo, o convite, prazer estar aqui com o Cialdini. E aproveita até o ensejo, Arnaldo, a gente fala sempre mal de quase tudo. Mas se nós observarmos a administração municipal nos dois períodos, nas duas gestões, uma secretaria de destaque foi a Secretaria de Finanças. Pela sobriedade, mas pela competência, pela respeitabilidade. Isso, em relação a todo e qualquer partido, é reconhecido o trabalho do secretário, que não causa surpresa, já conhecemos de algum tempo, desde o tempo que ele era auditor da secretaria, fazia auditoria lá na... Depois, é uma pessoa que tem uma boa experiência acadêmica, estudando em Barcelona. E quando ele falou agora do orçamento participativo, está perfeito, esta aproximação do que há de efetivo, de concreto da administração pública, que é o orçamento. O que não está no orçamento é conversa. Eu só tenho dois receios, concordo com toda a sua argumentação da estrutura, mas há dois aspectos que eu queria colocar. Em primeiro lugar, a população não é apenas a beneficiária, ela é a dona do dinheiro. E preciso colocar também que a população mais pobre também tem o seu ativo. E para não ficar na teoria, eu vou colocar dois programas. Quando se fazia mutirão habitacional, na verdade, aquela família estava comprando a casa com o ativo que possuía, que era a força de trabalho. Não havia doação. Havia também, como acréscimo, o treinamento profissional. A mesma coisa os mutirões de água. Uma ligação de água, em um certo tempo, o salário mínimo era muito baixo, era mais que metade do salário mínimo, impossível pagar. Isso. Se ela cavasse a vala, ela pagava apenas o consumo, não pagava. Então, eu sou plenamente a favor desta aproximação, tanto do recurso que sai do orçamento, mas da parceria também, em que as pessoas se sentem ativas e participantes. Tem ainda um outro receio, além desse de achar que o orçamento participativo muitas vezes é uma coisa generosa, dadivosa, em que o governo está ali para atender aos pobres, quando não é assim. Na verdade, aquele dinheiro já é da população. Eles estão exercendo o papel de sujeito daquela operação e dizendo como é que se faz. Bom, agora, o outro aspecto é que eu gostaria que um dia houvesse na cidade plano diretor. Hoje existe uma lei que disciplina a construção civil. No plano diretor estaria previsto o que fazer, quando, em que bairro. Ora, não havendo plano diretor, o orçamento participativo ocupa este papel. Mas quem apanhar o Estatuto da Cidade, está lá escrito, que o orçamento é feito de acordo com as prioridades e os cronogramas do plano diretor. Entendeu? Acho que as coisas se complementam e acho até que quem faz orçamento participativo ganha muito, porque conhece de perto as necessidades e tem a oportunidade de conhecer a grandeza da participação das comunidades mais pobres. Clésio, uma crítica que se faz, e aqui eu quero chamar o sociólogo para se pronunciar nessa perspectiva sociológica, uma crítica que se faz ao orçamento participativo é de que, efetivamente, a população ela não tem nenhum poder de influenciação nesse orçamento, para além de dizer quais são as necessidades que tem no seu bairro, e aí os técnicos alocarem os recursos que julgam ser suficientes para atender, obviamente, apenas uma pequena parte daquelas necessidades, porque não há dinheiro para tudo, né? Mas, ao final de tudo, a população não tem nenhuma ingerência para alocar os recursos, para cobrar a sua execução. É nessa perspectiva que eu queria lhe colocar. Primeiro, agradecer o convite assim, para um tema
quer dizer, é extremamente oportuno, né, já que a gente está aí à véspera de uma eleição, com a mudança aí no sentido obrigatório do comando executivo, né, e está também aqui com dois acadêmicos, mas que têm uma experiência pública, inclusive tratando com planejamento, com execução de orçamento, né? Então, assim, eu agradecer primeiro aqui por poder contribuir com esse debate que eu acho extremamente relevante. Bom, há uma questão, em primeiro ressaltar que é sempre, quer dizer, uma iniciativa extraordinária, quer dizer, pensar, trazer o dono do dinheiro para discutir a aplicação do recurso, né, que é o próprio povo, que é o financiador disso tudo, já que o recurso o recurso público vem daí, dessa base. Então a iniciativa, em princípio, é extremamente válida, é uma experiência relativamente nova, não no Brasil, mas no mundo, né, como salientou o Cialdini aqui, da década de 80 para cá. Agora, há uma questão quando a gente pensa em termos de Brasil, quando a gente traz, né, a ideia para se colocar em prática entre nós, que é a dificuldade mesmo do que é ser cidadão entre nós, né? Quer dizer, que passa inclusive por uma construção de identidade. Que brasileiro é esse que se identifica com esse Brasil? Né? Que brasileiro é esse que construiu esse Brasil? Né? Quando a gente pensa os eventos significativos da construção da nação brasileira, o povo esteve sempre afastado. Né? Quer dizer, nós assistimos à independência, assistimos à proclamação da República, né? Para colocar que eventos mais significativos naquilo que seria trazer o povo para o comando do destino da nação. Quer dizer, pensar em participação com algo essencial, que é o controle do recurso, a aplicação do recurso, a gente tem que pensar também nessas limitações, que é uma limitação histórica, que é um distanciamento que o brasileiro tem da condução do seu próprio destino. A gente sempre teve uma república muito mais ocupada por ditadores que resolveram os nossos problemas de cima para baixo, do que uma república democrática com a participação popular no voto. Quer dizer, trazer a discussão do orçamento é ir muito para além da participação no voto a cada 2 anos, né? Porque aí é de fato influir na forma como o recurso vai ser gastado, na forma como ele vai ser aplicado. Então, para isso, primeiro, e aí seria extremamente necessário que a gente já tivesse esse exercício de cidadania, de participação, de cobrança, né? Que a grande questão que está na cabeça do povo brasileiro é: imposto é ruim. Quer dizer, mas essa ideia de imposto ruim, ela não se construiu agora, quer dizer, ela é histórica, né? Justamente por esse distanciamento. O recurso sai daqui e ele é aplicado aonde? Quer dizer, um Estado que começa com um Estado que não é brasileiro, é Estado português, que tira o dinheiro daqui e joga fora. Quer dizer, para onde vai esse recurso? Quer dizer, a noção de que ele vai ser aplicado no serviço que muitas vezes não vai me beneficiar direto, e às vezes é o que acontece, veio criando historicamente a própria conformação do sistema tributário brasileiro. Eu moro em Fortaleza, eu gero os recursos aqui, eu pago os tributos aqui e eles vão para o poder central. Né? O governo federal se apropria, né, desse dinheiro todo, imposto de renda, IPI, enfim. E depois ele, o governo federal, se houver o prazer, né, devolve parte com as transferências constitucionais. Então, mutatis mutandis, quer dizer, quando você mencionou o modelo português, que pegava o dinheiro e mandava, quer dizer, você tem também esse modelo aqui. Fruto do Estado centralizado. Mas para não ficar aqui, né, só na crítica, né, eu quero salientar que, quer dizer, o exercício disso é extremamente importante porque você está trazendo aquele mal interessado para uma discussão, mesmo que não seja uma discussão que vai implicar necessariamente no resultado final. Isso. Certo? Mas o fato de vir e ele já perceber que essa discussão vai trazer benefício e bem-estar para ele já é extremamente significativo e um aprendizado para essa cidadania que precisa se construir. Bom, no próximo bloco, a produção já me avisou que esse bloco, o tempo já se esgotou, secretário. O senhor vai pegar a partir da observação dos dois debatedores e eu vou deixar. Quais são os instrumentos de cidadania fiscal de que o cidadão dispõe nesse instante para, fazendo uso desses instrumentos, poder efetivamente fazer aquilo que o Adolfo e o Clésio aqui mencionaram, que é dar para além da mobilização e chamamento, dar a ele os instrumentos de que ele possa influir. De outro lado, orçamento participativo pressupõe de toda a sociedade de Fortaleza. Quem efetivamente participa? Por exemplo, o centro da cidade, as entidades representativas do comércio de Fortaleza participam desse orçamento, da alocação? Os
moradores da aldeota, dos bairros privilegiados, participam dessa discussão, porque não vamos imaginar que também nesses locais não existem necessidades que existem, até proporcional, não é só na periferia. Quando voltarmos em um minuto, um instante só. De volta com o segundo bloco do programa Visão Política pela FGF-TV, canal Universitário 14 da NET, rede pública de televisão cearense. Para você assinante que ligou agora, nós estamos apresentando o último programa da série sobre quanto custa Fortaleza e de quanto a cidade dispõe para gastar e se autogerir, investir para nos prestar o serviço que temos direito enquanto cidadãos, contribuintes, portanto, donos do dinheiro, como aqui foi mencionado pelos três, com a presença do secretário Alexandre Cialdini. Vou repetir, por que nós preferimos fazer esse tipo de discussão? Porque o cidadão, todos os dias, no horário nobre, ele está observando pelo horário eleitoral as promessas e as propostas. E eu estou fazendo aqui uma distinção que é tênue, mas é abissal a diferença. A promessa é aquela que você está ouvindo aí todo dia, se prometendo as coisas mais absurdas, como, por exemplo, vou acabar com a droga. Acabar com a droga como? Você devia dizer pelo menos o seguinte: vamos dar toda a assistência necessária aos dependentes químicos e vamos, na medida do possível, implantarmos, junto com o governo do Estado e o governo federal, uma ação de combate à disseminação dessa droga. Mas se acabar, olha aí um exemplo de promessa, sem nenhum aqui. Um outro diz, vou fazer um novo IJF. O IPTU atual da Prefeitura, disse o Alexandre Cialdini aqui no primeiro programa, não paga o IJF, o frotão atual. A manutenção dele, o IPTU não é suficiente. Então, como é que alguém pode prometer a construção de um outro IJF? São essas coisas que estão aí, uma diferença muito grande entre proposta e promessa. Porque a proposta é aquela que é viável do ponto de vista de uma política pública, que ela responde a 3 perguntas: quanto custa, quem vai pagar e de onde vem o dinheiro. Essa é uma proposta que pode ser uma política pública execuível. Fora disso, é uma promessa. Portanto, longe, né, de vir ao encontro daquilo que o cidadão quer. Quais são os instrumentos de cidadania fiscal que o fortalezense dispõe, secretário, hoje, para poder fazer valer, já que ele é o dono do dinheiro, efetivamente aquilo que é prioritário para a cidade? E, Arnaldo, eu tenho utilizado exatamente esse termo, que para mim é mais abrangente, cidadania fiscal, que para a nossa percepção, ele absorveu o orçamento participativo, absorveu a educação tributária, absorveu os instrumentos dos conselhos, né, de participação. E aí também eu venho a concordar com o professor Adolfo pelo seguinte: não é uma ação dadivosa, não é? O orçamento é você trazer o cidadão para a sua responsabilidade. E não só para que ele diga o que é preciso investir, professor, mas ele saiba também de onde é que vem o dinheiro, certo? Porque, inicialmente, criou-se um pouco de factoide com isso aí. A população diz tudo, mas não se ensina a ela de onde é que financia o tudo. E quais são os limites desse financiamento. Então, é importante a colocação do professor Adolfo por causa disso aí. E ratifico a importância desses instrumentos porque nós temos dificuldades de fazer essa discussão de transversalidade com a sociedade, seja da cidadania ambiental, seja da cidadania de trânsito, seja da cidadania fiscal. E, para o nosso caso, quer dizer, desde o início de que a gente vem trabalhando essa questão até lá na Secretaria da Fazenda, a gente reputa como fundamental. Por quê? Porque se nós temos a população bem formada para esse processo, nós temos a população participando também e cuidando das coisas, das políticas públicas, né? Daí a importância. Então, quais são os instrumentos? Nós temos, inclusive, hoje, citando, inclusive, aqui o professor Adolfo, que a gente tem um problema grande de interlocução entre essas peças.
o plano plurianual, o plano diretor, não é? A lei de diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais. Nós temos uma dificuldade ainda muito grande de intercalar esses instrumentos. Isso aí é preciso aperfeiçoar esse processo, porque você não vai ensinar bem se o próprio Estado não está fazendo essa interconectividade desses instrumentos, né? Então, nós temos, na elaboração do orçamento, Arnaldo, nós tivemos de 2005 até agora 115 mil pessoas participando desse processo. Nós perpassamos 29 áreas da cidade, redistribuídas nas 6 secretarias regionais, e nós envolvemos, durante esse período, um montante, em média, de 300 milhões de recursos já executados. Do total de 2005 até agora, nós temos 83% da execução já elaborada, com base nas assembleias que foram, né, estabelecidas num processo em que se discute a formação dos delegados. Agora, Arnaldo colocou uma questão importante, é o seguinte: quanto maior o grau de participação e absorção da sociedade nesse processo, mais ela vai ter direito ao processo de votação também. Porque o orçamento participativo ele não deixa também de ser representativo. Óbvio, nem toda a população vai participar, não é? Nesse processo. Inclusive, Arnaldo, essa participação ela tem se dado muito nas classes que demandam mais serviços, nas classes que demandam mais políticas públicas. A gente não tem uma participação ainda de segmentos da sociedade. Você mencionou 115 mil 115 mil participando. De 2005 até agora. A população de 2,5 milhões, você tem aí 0,4% de participação. Exatamente. 0,3 é muito pequeno ainda, evidentemente. Entretanto, esse processo, a gente percebe, eu que tive a oportunidade de participar de várias reuniões, inclusive levando essa fala do financiamento, levando instrumentos que a gente desenvolveu lá na Secretaria de Finanças, como as esquetes de teatro, como cartilhas, como orientação, inclusive fazendo um relativo, porque não é a mesma coisa, um relativo diálogo entre orçamento pessoal e orçamento público, não é? A gente percebe o crescimento desse processo. Agora, ainda é um caminho largo a se percorrer, não é? Porque é preciso haver sustentabilidade dessas informações, sustentabilidade desse diálogo, para que a gente influencie nesse processo. Então, você tem os conselhos de participação, que envolve aí quase todas as secretarias. Você tem o próprio instrumento de orçamento participativo e, no decorrer, Arnaldo, também que foi implantado no decorrer dessa gestão, mais recentemente nos últimos anos, o processo de acompanhamento da execução orçamentária. Porque também era uma outra crítica que a gente fazia no passado. Não basta você ir para a Assembleia e dizer o que é preciso ter. Se a execução não é acompanhada, se não há um processo de acompanhamento e monitoramento, até porque, como o Arnaldo bem disse, olha, o orçamento é uma peça de probabilidades, onde, ao dependermos de recursos do Orçamento Geral da União, que muitas vezes, no quesito de despesa de capital, e o professor Adolfo conhece muito bem isso aí, se a União não consegue liberar, você freia as suas aspirações. Outro aspecto também interessante nessa discussão, é a importância desse programa. Quando nós deliberamos um grande empreendimento, por exemplo, 600 habitações no Vila do Mar foram decididas no orçamento participativo. O Cuca foi decidido no orçamento participativo. Então, quando nós deliberamos, começa todo um processo de termo de referência, projeto básico, projeto executivo, processo licitatório, e aí, meus amigos, extrapola o ano orçamentário, né? Então, daí a importância. Você define, muitas vezes, ações que não necessariamente vai depender diretamente do cofre municipal, e sim da captação de recursos extra-orçamentários junto ao governo federal ou quaisquer outras fontes financiadoras, que poderá conseguir ou não. Isso. E até, Arnaldo, na grande maioria, os grandes investimentos extrapolam o exercício orçamentário e civil de um ano. Não é? Você tem aí o decorrer do plano plurianual ainda para elaborar. Então tem esse aspecto também, que daí a importância de dialogar com a população, de que aquilo que ela quer hoje tem um seu processo natural. Isso é bom para o assinante perceber que não é tão fácil, que o prefeito, uma vez sentado naquela cadeira e com a caneta e o diário oficial na mão, não necessariamente ele tem todo o poder que ele diz aí, enquanto candidato, que terá para fazer. É bom observar, né, como
há todo um marco regulatório que o impede de exercer esse poder como ele quer, ou como ele está prometendo que vai exercer. Então, eu queria, Cialdini, levantar nessa questão que você tocou agora, né? Quer dizer, até pelo processo de exercício da cidadania, dessa participação. E aí eu não tinha me atentado, inclusive, para essa questão extremamente importante, que é a possibilidade de frustração que você pode causar naquele que participa. Né? Porque quer dizer, o entendimento de contabilidade doméstica já não é fácil, né? Não está para todos. E pública, quer dizer, são mais variáveis, mais difícil de você ter a capacidade de compreensão. Quer dizer, a importância desse trabalho, ele também tem muito de lá para cá no sentido de dessas informações, mesmo que de uma maneira básica, para que esse cidadão não se frustre e se afaste mais do que historicamente já é afastado. Né? Quer dizer, eu entrei, participei e aí não teve resultado nenhum. Que é uma grande frustração que a gente tem com o processo eleitoral. Né? Você vota no candidato, né? O candidato que representa uma determinada perspectiva de influência no debate político, e muitas vezes ele escapa, até porque o nosso sistema político ele permite isso. Ou escapa porque sai do partido, ou escapa porque sai e vai exercer uma outra função que não era no legislativo. Quer dizer, então essa frustração que já tem nesse campo político, a gente tem que ter um cuidado enorme para não trazer para essa ação que é do executivo, mas que também é política e que poderia... Mas é porque, na verdade, professor Cleber, o orçamento participativo é, sem dúvida, uma atividade de risco. A aproximação com aquela comunidade gera uma expectativa de que as necessidades e as demandas vão ser resolvidas. Há dois aspectos. Em primeiro lugar, há uma relação de dependência extraordinária do município para o governo federal. Agora mesmo, há uma redução de IPI, o que significa redução de FPM. Ou seja, o incentivo dado ao trabalhador Rio-São Paulo, onde existem montadoras, reduz o FPM das menores cidades, e Fortaleza também. Então, se alguma demanda está baseada na vinda daquele FPM, se ele não vier, da mesma forma o ICMS e tudo mais. É uma relação de dependência muito grande. Agora, eu queria aproveitar e entender o conceito participativo mais amplo. Porque o orçamento da prefeitura, se for 5,5, o que vai para investimento, mesmo com transferência e tudo, é muito pouco. Então, o participativo, entendendo como eu entendo que um dia haverá o neossocialismo, e nesse neossocialismo nós vamos querer colocar no lugar o seguinte. Gostei. É o momento da sociedade. E a serviço da sociedade está o Estado, o governo e o mercado. Hoje, muitas vezes, há a ideia de que é uma visão estatal, e não é, é governamental. Centralizado, governamental. E o mercado é o grande terror. Em verdade, o que nós podemos ver é o seguinte: Fortaleza com 5 e pouco, o PIB é 31. Ou seja, quem produz a riqueza da cidade é o bodegueiro, o grande empresário. E nós temos uma expectativa falsa de que tudo vai ser resolvido dentro do orçamento do município, que é pequeníssimo. Nós não temos, eu não sei, pode ser que o Cialdini tenha isso, um estudo mais detalhado das inversões da União, do Estado e do município no agregado. A gente só tem de forma dispersa. Mas ainda assim, se nós compusermos todos esses investimentos, em função das demandas, são muito pequenas e serão sempre menores do investimento feito pelo cidadão, que está participando do crescimento da cidade. E eu queria só aduzir o seguinte: o Estatuto da Cidade tem uma parte que é voltada ao compromisso social, entendeu? A função social da propriedade e tudo mais, mas tem uma parte voltada ao investimento. O que há de bom no Brasil hoje é que, dentro do Estatuto da Cidade, pode parecer que eu estou exagerando, eu não estou. O prefeito tem mais poder do que o presidente do Banco Central, porque ele faz dinheiro. Na medida em que ele tem a liderança para gerar projetos, entendeu? Ele tem uma série de instrumentos
de operações urbanas consorciadas, entendendo? De outorga onerosa, do direito de construir e de uso. Progressividade do IPTU, que ele pode aplicar. Que existe, mas essa é mais punitiva. Entendeu? Existe, mas é mais punitiva. E existe também estimular o próprio cidadão. Por exemplo, o Palmeiras, a arena do Palmeiras está sendo feita com direito de superfície. Isso. Entendeu? Vários shoppings populares foram feitos em Belo Horizonte, eles foram feitos com transferência do direito de construir. Ou seja, nós temos que sair dessa ideia de que as PPPs estão aí para, inclusive... Que é uma forma. É uma forma. PPP é o nome mais generalizado, mas o estatuto é específico. Entendendo? E tem um outro aspecto, Adolfo, se me permite, só para aduzir o seu raciocínio, que esse está dentro do marco legal. Eu fiquei surpreso quando o secretário Cialdini nos disse aqui no primeiro programa que só a evasão, a elisão fiscal, se uma vez acabada, dobraria o orçamento. Nós sairíamos de 5,4 para 11 bilhões. Por quê? Porque o sujeito compra uma moto, um carro, uma casa em consórcio aqui, e sabe onde é que vai o ISS? Para 3 cidades de São Paulo, Barueri, Osasco e São Bernardo. Ou seja, não fica aqui. Agora, o mesmo cara que comprou a moto com o consórcio ou o carro no consórcio aqui, é o que quando bate, quando cai, vai para o JF. Ou seja, o município não tem o ISS, mas é obrigado a acudir. Por isso que eu ia concluir, já aproveitando, você sempre enriquece todas as discussões aqui. O que acontece é o seguinte, essa discussão do orçamento participativo está muito presencial e muito mais nos bairros. Essa é uma questão que, pela força que ela tem, ela pode entrar no mundo virtual, online, e colocar nessa discussão o financiamento da cidade. E o financiamento da cidade, dentro dessa visão política mais abrangente, vai ter que ser feito pelos empresários, pelas pessoas de mercado. O que é a cidade, afinal de contas? À vontade. Foi uma profusão de ideias aqui, então me permita aqui só para esclarecimento. Você está colocando aqui, então, a ideia da cidadania aqui seria também trazer o mercado e o empresário responsável com a coisa pública. Exato. É nessa perspectiva, quando você está colocando que o sem Estado dúvida. Ele não teria capacidade de resolver esses problemas. Em lugar nenhum. O orçamento público, ele vai ser no máximo, no caso aqui, é 1/6. Isso. 1/6 do PIB. E o PIB de Fortaleza, para nós, é um vexame. Se nós formos fazer o PIB por capitais brasileiras, entendendo? Nós temos uma posição vexatória. Ou seja, agora falta no plano diretor esta visão de que o prefeito é um agente político e com 1.600.000 eleitores, ele tem mais votos do que 7 governadores. Ou seja, ele tem que sentar à mesa com mais força. E, além disso, ele é o agente da economia. Entendeu? Ou seja, a atividade de fazer cidade é economia também. Como não? Entendeu? Então, a cidadania, a responsabilidade social, deixa de ser teórica. Eles se envolvem em tudo isso. Acho a ideia, o orçamento participativo é indiscutível, com todo o respaldo do conceitual teórico que tem e que tem que ser aperfeiçoado. Só que ele tem que se ampliar mais. Entendeu? Bom, eu vou fazer mais. Quer comentar alguma coisa, Cialdini? Não, é melhor deixar para o próximo bloco. Eu vou fazer mais um intervalo e quando voltarmos nós vamos discutir na perspectiva da educação fiscal. Já que o Adolfo trouxe aqui a iniciativa privada como o elemento a ser chamado a custear a cidade, porque o cidadão já o faz, o cidadão comum já o faz, aí você entra na educação fiscal, que é a consciência cidadã da responsabilidade social do tributo, né? Que é algo que para nós é estranhíssimo. Eu pago, quer dizer, o cidadão paga R$2.000 por mês de um condomínio onde ele mora, eu estou dando um número aqui aleatório, nesse mesmo condomínio ele paga pelo ano inteiro de IPTU 1.200. Ele paga 2.000 por mês, só de condomínio. Ele paga pelo ano inteiro 1.200, 1.300 IPTU, um número aqui aleatório.
para mostrar que os condomínios são infinitamente mais caros do que o IPTU que você paga por ano. Será que não está na hora de se discutir isso? Quando voltarmos, um instante só, nós vamos discutir a educação fiscal, que é essa consciência cidadã dos tributos e sua responsabilidade social. De volta com o terceiro e último bloco do programa Visão Política pela FGF-TV, canal Universitário 14 da NET, rede pública de televisão cearense. O assinante está assistindo o último programa da série Quanto Custa Fortaleza e de quanto essa cidade dispõe para fazer face a todas as suas despesas e investir na melhoria e ampliação dos nossos serviços. Uma série de 4 programas com a participação do secretário Alexandre Cialdini. O programa de hoje, o último, sobre cidadania fiscal. Eu queria então, secretário, o doutor Adolfo trouxe no final do bloco a necessidade da participação do capital, do empresariado, no financiamento da cidade de forma mais efetiva, que de alguma forma isso já se dá. O cidadão comum já o faz, já financia através do tributo que ele paga. Mas será que isso está proporcionalmente à posição de cada cidadão, levando em consideração a renda nele? Tudo isso faz parte. Eu citei, por exemplo, a necessidade da revisão da planta de valores, que todos sabem que é uma necessidade, porque o IPTU não paga o IJF, mas não tem nenhum candidato que agora em campanha tenha coragem de propor isso para uma discussão honesta e clara, porque isso não dá voto. Pelo contrário, tira voto, né? E aí já começa o primeiro desvio nessa perspectiva da educação fiscal, já começa aí na própria discussão da cidade. Então eu queria exatamente trazer isso aqui para pensar o que é que o município, na sua gestão, pensou, estruturou, deixa como legado para o futuro administrador. Bom, a Secretaria de Finanças, desde quando nós assumimos, a gente implantou o programa de educação fiscal, e esse programa ele tem sido modelo não só no Brasil, mas até fora do Brasil. E nós estamos convergindo agora em novembro com o primeiro Congresso Internacional de Educação Fiscal, onde nós estamos trazendo, já confirmada, a experiência do Tax Justice Network, que é uma instituição que trabalha a justiça tributária no mundo, né? Tem um pesquisador americano, John Christensen, tem um pesquisador do Reino Unido, tem o Martin Soares, que é um professor da Universidade de Lyon, vai trazer a experiência francesa, tem um Borja Dias, então nós estamos trazendo para Fortaleza. Nós conseguimos aprovar na Câmara Municipal a primeira lei de educação fiscal e financeira do Brasil no município, a Lei 9825, que teve aprovação unânime, Arnaldo, de todos os vereadores votaram a favor da legislação, e nós colocamos no artigo 9º dessa lei a matéria educação fiscal e financeira como transversal nos currículos escolares. E construímos para esse processo um conjunto de instrumentos que vão desde esquetes teatrais, inclusive o professor lembrou aqui o Estatuto das Cidades, a nossa esquete teatral foi convidada pelo Ministério das Cidades para ser apresentada em Brasília nos 10 anos de comemoração do Estatuto das Cidades. Convenhamos, inclusive agora, com várias universidades, inclusive com a Faculdade da Grande Fortaleza, assinamos um convênio para disseminar, dentro do programa de educação fiscal, o Prêmio CEFIM de Finanças Municipais, que também é uma iniciativa dentro dos instrumentos de cidadania fiscal, onde nós temos 3 dimensões estimulantes. Uma é a imprensa, a gente tem trazido a imprensa, inclusive esse programa aqui pode se habilitar ao Prêmio CEFIM, né? A gente tem trazido a imprensa, jornal, TV e rádios comunitárias, para discutir essa questão de tributo e cidadania. A gente tem dialogado com as universidades, e aí nós premiamos os principais trabalhos, monografias, papers, dissertação de mestrado, tese de doutorado, que transitam nessa linha. E o aspecto mais lúdico e mais interessante que eu acho são as escolas, né? Nesse sentido, a gente tem construído um material didático e pedagógico
e entregamos às 405 escolas públicas municipais um material didático e pedagógico sobre tributação e cidadania. Esse material, inclusive, está disponível no portal da Secretaria de Finanças, o www.cefim.fortaleza.ce.gov.br, onde todo esse material pode ser baixado através de download, inclusive o jogo interativo de cidadania fiscal que nós criamos, né? Temos também estabelecida a relação com a escola como? Nós trazemos a escola com a comunidade escolar, ou seja, o professor, a diretora, o aluno, para escreverem frases, desenhos, redações sobre essa relação de tributo e cidadania. Ou seja, é mais um instrumento de legado que a gente está deixando para essa discussão de cidadania fiscal. E como é uma política pública agora, quer dizer, qualquer secretário que venha, né, na sequência, evidentemente ele tem um compromisso de cidadania fiscal com o programa. Não fica apenas uma política de governo, mas uma política de Estado, né? E até, aproveitando aqui a oportunidade, né, eu deixo aqui como presente aqui para vocês o kit que nós construímos, né? Obrigado. No kit tem aí o conjunto dos instrumentos, deixar aqui novamente para o Arnaldo, aqui para o professor Clésio, né? Aí vocês vão encontrar um jogo de memória, onde a criança brinca aprendendo, né, com responsabilidades, desde a questão do lixo, da reciclagem, né? Tem esse jogo aí que é um tabuleiro da cidade de Fortaleza, onde você dialoga com a cidade, entre direitos e deveres, né? A Hannah Arendt dizia que cidadania é ter direitos a ter direitos, mas com responsabilidades sobre os deveres, né? Então a gente tem um tabuleiro, tem cartilha sobre a lei de responsabilidade fiscal, tem uma cartilha sobre a importância da cidade, tem uma cartilha na linguagem de cordel, né? O grande debate entre o professor Tributino e o João Leso, né? E esse jogo aí, ele está virtualizado, ou seja, nós podemos baixar para qualquer aplicativo, né? Na Secretaria de Finanças, a grande alegria nossa, Arnaldo, é que hoje nós temos os servidores participando desse processo. Então nós já temos 4 esquetes teatrais com a participação dos servidores, onde a gente recebe convite, e aqui também nós estamos aproveitando a oportunidade para qualquer convite que queiram fazer à Secretaria de Finanças, para que nós apresentamos essas esquetes teatrais. Elas têm um conteúdo didático, pedagógico. Nós já levamos os servidores para Foz do Iguaçu, para apresentar no Congresso da Frente Nacional dos Prefeitos, onde tivemos a participação de mais de 1000 prefeitos. E levamos também para os 10 anos do Estatuto da Cidade e temos percorrido a cidade nesse processo. Então, nessa dimensão, como nós já estamos completando o 6º ano de aniversário do Prêmio Cefim, as inscrições estão abertas até o dia 21 de setembro, onde nós estamos recepcionando todos esses trabalhos, e os trabalhos podem ser inscritos através do portal da Secretaria de Finanças. Ou seja, grandes instrumentos nós vamos deixar para a cidade, né? Instrumentos extremamente inovadores nesse processo, que tratam exatamente da cidadania, da educação fiscal, incorporam esse conceito, que aí eu quero também ver as próximas administrações incorporarem isso que o professor Adolfo colocou muito bem, ou seja, perpassar os outros instrumentos que estão previstos, inclusive, no Estatuto da Cidade. Você falando, eu aqui, dentro de todo esse conjunto aí de instrumentos, eu sou mais próximo desse que passa pela universidade, até como já tendo sido orientador de algumas monografias que concorreram, né, porque já está no calendário acadêmico, né? Quer dizer, já é um concurso interessantíssimo que motiva várias áreas, vai da contabilidade ao direito. Isso, né? O pessoal participa ou discutindo a questão legal ou discutindo a questão contábil. Isso. Né? Agora, nessa nossa conversa aqui, eu fiquei agora pensando no outro segmento que me parece que ficou faltando, porque a secretária levou a discussão para o eleitor, né, para o cidadão, né, na medida em que ele realizou todo esse processo. Nesse meio de publicação, de divulgação de trabalhos, de seminários, também cumpriu um papel interessantíssimo. A gente ficou faltando aí uma discussão que trouxesse esse segmento aí, o empresário, o mercado,
para a gente discutir, inclusive, o sistema tributário brasileiro, que é uma discussão muito, quer dizer, ainda muito incipiente, muito viesada de ideologia. Né? Quer dizer, esse seminário que vem aí, esses novos, quer dizer, vem modelos de fora para serem apresentados, vai ser discutida essa proposta? Exatamente, Clésio. Nós vamos ter várias mesas temáticas, né? Em uma das mesas temáticas, nós estaremos trazendo novamente o Lincoln Institute of Land Policy, que é uma instituição que estuda tributação imobiliária no mundo, e o diálogo do Lincoln é exatamente com os segmentos empresariais, né? E aí incorporar os instrumentos que o professor Adolfo colocou muito bem aqui, ou seja, que eles precisam passar, se introjetar, ampliar as fronteiras do orçamento participativo, porque nós temos outras formas de financiamento da cidade que não podem se resumir apenas às formas tradicionais da receita corrente e da receita de capital. Olha, o trabalho que você tem feito é inovador em todos os aspectos, até nessa perspectiva de iniciar uma nova cultura. Mas eu não sei se eu estou querendo muito, mas a Fortaleza que eu desejaria, é uma Fortaleza que tivesse pelo menos 5 bilhões de investimento ano. Hoje, nós estamos vivendo um momento mundial em que a cidade é protagonista, ela não é só o cenário onde as coisas acontecem. Veja bem, Copa do Mundo vai acontecer no Brasil? Não, em 12 cidades. Olimpíada acontece em quê? Em cidades. A disputa é entre cidades. As cidades hoje, volto a dizer, elas pontificam como protagonistas do cenário internacional. Hoje nós vivemos o quê? Uma rede de no máximo 200 cidades, que estão permanentemente trocando capital, trocando serviço, trocando bens. E essas cidades, elas disputam todo esse desafio. Então, vejo com muita tristeza essa propaganda que você está falando, porque eu acho que ela está procurando tornar mais eficiente os serviços atuais. Ela não tem uma proposta à frente para colocar a cidade, e eu fico com facilidade de falar isso com você, porque aqui nós temos a tristeza de ver que os nossos administradores são muito domésticos. Eles não têm uma visão de mundo. E Fortaleza é uma cidade que está preparada para buscar um papel no cenário mundial com grandes investimentos. Agora nós vamos ter Copa do Mundo, eu não vi investimento internacional em canto nenhum. Quase tudo que vai acontecer são recursos dos cofres públicos. Você chama para que as cidades, no caso os governantes, a elite dirigente, atente para a criação, se posso usar essa expressão, da criação de um escambo urbano. Vamos trocar, então, serviços com tecnologia, com urbanização, com a iniciativa privada, o poder público transfere para a iniciativa privada a exploração. Talvez fosse mais fácil eu lhe dar um exemplo. Agora, na preparação das Olimpíadas, um exemplo só, governo do Rio de Janeiro, fazendo uma grande reforma no porto, que ele chama Porto Maravilha, uma expressão muito carioca. O que ele está usando? Operações urbanas consorciadas. Simplesmente está produzindo uma moeda, que é o certificado do potencial de direito de construir e de alteração de uso, e com isso está, naturalmente, envolvendo o empresariado, e aí não é só empresariado não, o morador, o proprietário, o investidor, ou seja, dentro de um processo de educação fiscal, porque o mais importante nesse processo não é o conhecimento, não, é a adesão, é a vontade de compartilhar. Você tá quebrando o paradigma e dizendo que o homem da finança não é o homem mau. Isso. Então, é alguém que está gerindo os nossos recursos e está com a proposta de multiplicar os nossos recursos. Isso. E cada um, se a pessoa mora na periferia, ele tem o quê? A força de trabalho. Então, ele participa do orçamento participativo construindo o mutirão da casa dele. Ele não recebe a casa de graça construída na porta. Entendeu? E o empresário, exatamente. E o empresário participa com o capital, tudo com projeto. Eu acho, o Cialdini conhece muito bem. Aí é preciso, ainda que numa visão socialista, como é o caso da atual administração, é preciso vencer o complexo. Né? É preciso vencer o patrulhamento ideológico, que a atual administração não venceu, não teve coragem, né? Porque eu lembro só, vou citar aqui, uma tentativa
que passou pela Câmara Municipal, pela Justiça, de uma PPP ali na beira-mar, por exemplo, um terreno que tem ali de frente aquele riacho Maceió. Antro de tráfico, prostituição, tudo da marginalidade. Foco de dengue, né? 1000 coisas. E tem uma proposta aí, que eu já vi N vezes, que está na Justiça, que era construir, urbanizar o riacho todo, devolver o riacho às suas condições naturais, dentro de todo o padrão ambiental exigido, com o recuo de não sei quantos metros da margem toda em pedra, em areia e tudo, despoluir e construir 2 torres verticais lá próximo à igreja, a parte de cima. Ou seja, a população ganharia a urbanização daquele trecho todo da beira-mar. A administração atual não foi capaz de vencer isso pelo patrulhamento ideológico, pela visão socialista. A boa negociação deveria partir do princípio de que estão todos ganhando. O empresário está ganhando porque há a valorização do espaço. Tem populares que ganham também porque aquela área, como é o caso do Rio de Janeiro, que estava... Né, a área do Porto estava completamente entregue às baratas e agora vai ter uma valorização extraordinária. Agora, cabe o poder público saber lidar e dizer, bom, mas o que é que eu posso trazer aqui e equacionar para uma maior parte da população? Sim. Ser inteligente também e trabalhar, não se afastar. Né? Quando se fala especulação imobiliária, eu acho que eu estou transferindo uma responsabilidade que eu não fui competente. Qualquer empresário para fazer qualquer projeto, ele tem tantas barreiras institucionais, entendendo? Que ele é totalmente manietado. Deixa eu dar 30 segundos para o secretário Cialdini fechar aqui, que a produção já está ali desesperada, que meu tempo acabou. Não, eu só quero dizer o seguinte, que a Prefeitura, professor Adolfo, ela deixou o marco regulatório das PPPs, das concessões, aprovou-se a lei, regulamentou-se o decreto e agora no centro de Fortaleza já houve a primeira audiência pública para se resolver problemas dos estacionamentos e do mercado informal. Então, nós já vamos lançar agora esse segundo semestre e, evidentemente, vai ter a sequência da próxima gestão, tá? Então, entretanto, esses outros instrumentos é preciso dar uma celeridade, incluí-los num programa de diálogo, de convergência com a sociedade, envolvendo, inclusive, o mercado. Eu sou perfeitamente favorável a esse processo. E com essas colocações, finalizamos, mas esta edição, a última edição da série de 4 programas, sobre quanto custa Fortaleza e de quanto a cidade dispõe para se autogerir e investir nos serviços, na ampliação e melhoria dos serviços públicos. Agradecendo ao secretário Alexandre Cialdini, que muito gentilmente participou de 4 programas em sequência, aos nossos debatedores, o professor Clésio, o professor Adolfo Marinho, e em especial você, assinante, com um convite para um próximo programa, sempre preocupado e comprometido com os interesses da cidade, do Estado e do país. Até lá.